ela seja usada para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Amém. Mais uma vez, boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6, leitura a partir do verso de número 1. Marcos 6, a partir do verso de número 1, diz o seguinte: Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. No sábado seguinte começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam se admiravam e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é este o filho do carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, e entre os seus parentes e a sua própria família. Por isso ele não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Amém, irmãos? Feche seus olhos mais uma vez, fale com o Senhor, apresente diante dele as suas necessidades, as suas alegrias também, pedindo que nesse momento ele possa estar ministrando no teu coração aquilo que você necessita ouvir e não aquilo que você apenas quer ouvir. Que o Senhor esteja te consolando, fortalecendo, livrando, em alguns momentos também confrontando a nossa forma de viver. Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado pela tua presença, obrigado pelo louvor e adoração que expressamos aqui ao Senhor, a nossa gratidão. Declaramos há pouco que ninguém é como o Senhor. Cremos que grandes coisas estão por vir através do Senhor, Pai, e que todo o nome, todas as pessoas se rendam diante de Ti, todo joelho se prostre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aqueles irmãos que estão de férias, que estão em viagem, outros que estão viajando por questões de saúde, que o Senhor esteja abençoando o retorno deles, Pai, abençoando o seu período de férias, que a mão, o cuidado, a proteção do Senhor esteja sobre eles, os pequenos grupos, o trabalho de capelania, o projeto de futebol, Pai, em nome de Jesus, os missionários, dos quais nós temos aqui, preparando um período de missões, arrecadando fundos para cuidar daqueles que abriram mão de tudo para servir ao Senhor. Mas acima de tudo eu clamo por esse momento, pela minha vida, para que eu possa ser apenas o canal cuja fonte de água viva é Jesus, e Ele aqui está. E Ele possa estar nos purificando, nos renovando, nos restaurando, nos livrando de todo mal, e acima de tudo que possamos nos render a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, Pai. É no nome dele que oramos, agradecido, crendo, Pai. Amém e amém. Irmãos, nós estamos na terceira e última mensagem, cujo tema principal é os milagres de Jesus. Na primeira instância nós falamos sobre a restauração ou a ressurreição que Jesus faz na filha de Jairo, de um homem, um líder de uma sinagoga, que diante de um momento de turbulência, de dor, de enfermidade da sua filha, ele vai até Jesus e volta com Jesus até a sua casa, onde a sua filha, onde o pessoal todo já estava ali fazendo o funeral, e Jesus Cristo vai, toca naquela menina e ela se restaura. Na semana passada nós falamos do texto de Mateus em que Jesus ia de cidade em cidade, aldeia em aldeia, curando, ministrando a cada coração. E hoje nós vamos encerrar, e o tema dessa mensagem, o subtema é vencendo a incredulidade. Para falar de milagre nós temos que falar de fé, e para falar sobre o que se opõe no milagre,
são a incredulidade, outra questão é o tempo certo, outra questão é o propósito e a honra e a glória do nome do Senhor. Nós precisamos fazer com que tudo isso esteja alinhado. E esse texto ele vai trazer algumas observações para cada um de nós que quer viver constantemente o milagre da salvação, milagre da cura, milagre da vida, milagre de tantos outros aspectos dos quais a Bíblia traz para cada um de nós para viver, não apenas sobreviver, mas experimentar a cada dia a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em nós, através de nós e por consequência para nós. Amém? Queridos, pensando um pouco sobre isso, eu comecei a ver alguns tipos de milagres que Jesus fez. Alguns deles são de curas físicas. Jesus ele curou cegos, aleijados. Outros estavam lá no tanque de Betesda, aguardando o anjo descer e tocar nas águas, e ele pudesse então tocar nas águas, ou mergulhar nas águas e sair curado. Mas ele, durante 38 anos, ele permaneceu ali, vendo o milagre dos outros, mas não contemplando o milagre dele. Até o momento em que Jesus chega e inicia sobre a vida dele. Jesus trouxe então curas físicas. Jesus, ele, em outro momento, ele traz libertação para um jovem endemoniado, ou jovem de Gadara, mais conhecido, endemoniado de Gadara, que Jesus traz libertação sobre a vida daquele jovem. Jesus ministrou milagres de libertação, restauração de vidas, expulsando demônios de cada um desses jovens e pessoas. Jesus operou milagres de multiplicação de pães, multiplicação de peixes, multiplicação de pão e peixe. Seu primeiro milagre transformou aí a água em vinho no casamento, aí uma alusão sobre a igreja do Senhor. Jesus ele trouxe milagres de ressurreição, como falamos a respeito da filha de Jairo, do seu amigo Lázaro, e através dos milagres, queridos irmãos, a nossa fé ela é fortalecida. Nós precisamos aprender em Deus como administrar, como vivenciar cada um desses milagres, para que constantemente os milagres alcancem a nossa vida, a nossa história, a nossa casa, nossos projetos, alinhando tudo isso de acordo com a vontade dele. Porém, entendendo também que se ele quiser, ele é Deus, e se não quiser, ele continuará sendo Deus na nossa vida. A glória de Deus precisa ser manifesta ou revelada através da pessoa de Jesus, Deus sendo glorificado nesse projeto todo do milagre. E Jesus precisa continuar sendo glorificado nos milagres que atingem até a nossa história hoje. Não apenas no Velho Testamento ou do Novo Testamento, mas no nosso dia a dia, a começar no nosso lar. Algumas vezes nós não recebemos os milagres que esperamos, ou quando esperamos e o porquê esperamos. O porquê será, queridos irmãos? Não experimentamos seus milagres em nossos dias, no entanto, ouvimos pessoas testemunhando do que Deus tem feito na vida delas, através da vida delas e para elas. Os milagres continuam acontecendo muitas vezes ao nosso redor, na nossa vizinhança, na igreja ao lado, de um irmão, num pequeno grupo testemunhando, mas algumas vezes nós, pessoalmente, não estamos falando daquilo que o Senhor tem feito. E aí, dentro desse texto, eu quero tentar trazer algumas respostas que a palavra de Deus traz sobre esse tema. Primeira questão, queridos irmãos, que eu quero compartilhar com você, que esse texto traz algumas informações sobre o porquê às vezes não acontece na nossa vida milagres que esperamos. E esse texto diz o seguinte, Marcos capítulo 6, do verso 5 ao 6, dizendo o seguinte: e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E ele estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Jesus ele chega naquela cidade onde ele cresceu, onde ele nasceu, onde ele conviveu com amigos, como criança. A sua família era conhecida naquele contexto,
E pensando sobre essa narrativa que a palavra do Senhor traz para cada um de nós, irmãos, algumas respostas que vamos ter sobre por que o meu milagre não acontece, ou porque aquilo que eu espero de Deus não acontece na minha vida. É porque há momentos da nossa história que não cremos que Jesus pode intervir em nosso favor. Jesus não pode responder a minha oração por aquilo que eu coloco diante do pequeno grupo, por aquilo que eu coloco no nosso grupo do WhatsApp, por uma determinada situação que eu tenho vivido, que eu tenho passado, das afrontas do inimigo, das afrontas da sociedade, das afrontas da pessoa ao nosso redor. Nós acabamos não crendo que Jesus tem poder suficiente para transformar histórias. O texto vai relatar aqui, queridos irmãos, uma realidade ainda que acontece nos dias atuais. Nós limitamos algumas vezes o agir de Deus. De acordo com aquilo que eu creio, eu vou limitar. Jesus só pode agir até isso. Ele não pode fazer mais que isso. E a Bíblia vai dizer que Ele, Deus, é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, porém serve dizendo segundo o seu poder que opera em nós. Quanto mais fé eu alimento na minha vida, quanto mais da palavra de Deus eu aprendo a viver, a debruçar e aprender e declarar as verdades do Senhor, eu aprendo a declarar com fé, com ousadia, crendo que Ele pode fazer o impossível acontecer, não porque eu acho, mas porque as Escrituras dizem dessa forma. A Bíblia diz que Deus pode fazer muito mais, que Ele faz o impossível acontecer. Marcos 10, 27 vai dizer que tudo aquilo que é impossível para o homem, não é para Deus. Que nele nós somos mais que vencedores, e que não há nome semelhante ao de Jesus, e todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, assim como diz Filipenses capítulo de número 2. Mesmo diante de tantas promessas que temos, são os momentos de adversidades que a nossa fé esmorece ou ela cresce. Mas eu não sei o que há no teu coração e as adversidades que você tem enfrentado, tem vivido, tem experimentado. O deserto, como dizem, é prova. Ninguém quer passar pelo deserto, assim como o povo de Deus passou por 40 anos. E ainda assim Deus estava cuidando, Deus estava guardando, Deus estava livrando, Deus estava sustentando de dia e de noite. E talvez você não tenha motivos para agradecer pelo pão que te alimenta, pelo livramento que você não viu de um assalto ou na rodovia, seja o que for. Deus, Ele continua agindo, os milagres continuam acontecendo, mas algumas vezes a gente, na nossa incredulidade, a gente não reconhece e a nossa fé esmorece. Nos momentos de adversidade, ou que cremos, não é suficiente para declarar palavras de vitória. Algumas convicções que temos acabam se tornando decepção. Nós afirmamos que Jesus não tem o poder suficiente para mudar a realidade da qual o nosso país vive, da qual a nossa família vive. Eu não sei como você vive, o que você declara, o que você crê. Nós observamos esse texto, queridos, e vamos ver o seguinte: Jesus foi rejeitado onde Ele nasceu. Jesus foi rejeitado onde Ele cresceu. Tinha amigos ali. As pessoas o viram crescer, brincar, aprender. Ele estava ali ensinando e curando e anunciando sobre o reino de Deus, mesmo no ambiente de incredulidade que o bom texto diz, Ele não deixou de agir. Os milagres aconteceram numa proporção menor, mas não deixaram de acontecer. Ele não deixou de falar da eternidade, mesmo quando apontava o dedo para Ele, dizendo: mas esse aí não é o filho do carpinteiro, não é o filho de Maria, os seus irmãos não são fulano, fulano e fulano, que a gente viu crescer e aprender tantas outras coisas. Esse menino não vai dar em nada, agora está aqui pregando sobre o reino de Deus, está querendo falar de milagres. E nós estamos aqui nessa noite, queridos, para falar que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o filho do carpinteiro, mas também é o filho do Deus vivo, que transformou a história de muitos, inclusive a minha. Como é que a gente pode, então, a vivenciar algo novo da parte de Deus para a nossa história? Hebreus capítulo 11, o verso 6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero afirmar uma coisa para você nessa noite, queridos. Troque a dúvida pela certeza que a palavra de Deus traz para você.
os nossos achismos, os que as pessoas dizem, afirmam ou tentam trazer uma negatividade para aquilo que a palavra de Deus afirma de que é possível. As pessoas aqui ficaram preocupadas sobre ele ser filho de Maria e de José e o desvalorizavam. Não observavam que através dele era manifesta a glória de Deus, porque elas estavam preocupadas com quem era aquele menino quando viram crescer. Agora adulto, estava falando do que Deus estava fazendo, de sinais e maravilhas que através da pessoa dele estava acontecendo. Elas estavam preocupadas com o status, com o nome, filho de quem ele era. Talvez assim seja a nossa vida, falando sobre igreja, sobre pessoas, sobre células, sobre pequenos grupos, sobre discipulados, sobre tantas e tantas outras coisas, e começamos a menosprezar aquilo que Deus pode fazer através de pessoas. As pessoas apontavam o dedo, como apontam para as igrejas hoje, mas o que é que Deus quer fazer em você e através de você, inclusive, a começar do seu lar? A palavra cristão quer dizer pequenos cristos. Nós damos continuidade ao agir de Deus, à palavra de Deus, à ação do Senhor na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada, independente de onde você nasceu e para onde você caminhou, para onde você seguiu, com quem seguiu, porque quem opera o impossível é o Senhor Jesus Cristo. Algumas vezes não cremos que Jesus pode intervir em nosso favor, mas queridos, comece a alimentar a sua fé dizendo que Deus pode fazer todas as coisas. Mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos gigantes que surgem no decorrer da caminhada, mesmo diante de uma pedra na frente de um túmulo que aquelas mulheres, ao irem cuidar do corpo do seu Senhor, estavam falando: quem vai remover a pedra? E quando ali chegam, aquela pedra já está removida, porque o Senhor e Salvador já havia retirado, já havia ressurgido. O meu Redentor, Ele vive e Ele é poderoso para fazer o impossível acontecer. Amém? Alguns impedimentos ainda, irmãos, sobre o mover de Deus, os milagres do Senhor, ou sobre vencer as incredulidades da nossa história. Como acontece nesse texto, algumas vezes acontece na nossa vida, na nossa família, acontece dentro de um contexto eclesiástico, dentro da igreja, acaba acontecendo algumas vezes. Nós pensamos ter conhecimento sobre tudo, mas pouco sabemos sobre Jesus. Elas diziam: não é este o carpinteiro, não é este o filho de Maria. Os irmãos dele são Tiago, José, filho de José, irmão de Judas e de Simão, e não estão conosco aqui as suas irmãs. E o texto diz que eles escandalizaram, que eles estavam ofendidos com Jesus operando sinais e maravilhas. Estavam ofendidos porque Jesus estava falando do reino de Deus. Queridos, a palavra de Deus só ofende quem está caminhando no caminho oposto daquilo que Ele quer fazer. As pessoas viram Jesus crescer, elas sabiam quem Ele era, conheciam Ele como Jesus apenas, mas não conheciam a sua essência. Pensamos ter o conhecimento sobre tudo, mas pouco sabemos sobre Jesus, exatamente como essas pessoas viram Ele crescer. Os discípulos caminharam 3 anos com Ele. Um deles ainda nega no final de tudo. Viram Ele fazer sinais e maravilhas, pregaram o reino de Deus e ainda negou. Ainda traiu por 30 moedas. Qual é o nível de conhecimento, de profundidade que você tem acerca da pessoa de Jesus Cristo? Muitas vezes passamos anos lendo a Bíblia, frequentando DVD, assistindo filmes evangélicos, ouvindo música gospel, mas nada conhecemos acerca da pessoa de Deus. Elas pensavam: esse jovem não vai dar em nada, agora ele chega aqui anunciando o reino de Deus. Sabiam tudo sobre a família dele, mas nada sabiam que ele era o Filho de Deus. Elas estavam tentando abordar os milagres sobre o agir de Deus, mas estavam abordando sobre si mesmas. E quando nós não estamos alinhados com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, nos alimentamos com aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável, que procede do trono da graça, que procede da palavra do Senhor, nós estamos tentando abortar os projetos de Deus em nós mesmos. Saul fez isso. Pedro fez
mas teve tempo de se arrepender. Judas sabotou a si mesmo. Eu não sei o que você tem vivido, como você tem vivido, quais são as palavras que você tem declarado, se são de derrotas, se são de renúncias, se são de vitórias, de conquista, mas a nossa palavra precisa estar alinhada com aquilo que Deus diz. É sim, sim, não, não. E a Bíblia diz que o que procede além disso é do maligno. E aliás, isso não quer dizer que todo o tempo a sua vida, mesmo que você declare que tudo é possível, ao que crê vai dar tudo certo. Não vai. Mas há momentos em que nós precisamos entender que se Deus fizer, Ele é Deus. Falamos há pouco aqui na EBD, comentamos sobre Daniel, que enfrentou um momento de adversidade. E o rei ali diante daquele momento em que ele era lançado na cova, ele disse que o teu Deus te livre daí. O incrédulo enxergou na vida de Daniel algo diferente e depositou a confiança dele no Deus de Daniel. Mas, queridos, o seu coração, a sua vida, a sua fé está depositada ao Deus de Daniel, ao Deus de Davi, ao Deus dos discípulos. O nome dele é Jesus Cristo e ele está sendo anunciado aqui nessa noite. Pessoas aqui tentaram abortar os milagres sobre eles mesmos. E nós precisamos refletir sobre a nossa história, a nossa caminhada de fé. Essas pessoas estavam incomodadas com o poder de Deus manifesto na vida de Jesus ao nosso redor. Existem talvez aqueles que tentem agir da mesma forma contra a igreja, contra pequeno grupo, contra a sua família, contra você mesmo. No entanto, isso não pode refletir na sua vida e sua fé. Diante de toda oposição, diante de todo confronto, nós precisamos declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor, que eu vou sim experimentar os milagres de Jesus na minha vida, na minha família, na minha caminhada, mesmo quando haja oposição. Eu não vou abrir mão da fé que eu tenho no Salvador Jesus Cristo. Queridos, é preciso buscar ter um relacionamento mais profundo com Ele, porque essas pessoas estavam ofendidas, estavam escandalizadas, porque elas não conheciam quem era aquele jovem de 30 anos que estava anunciando o reino de Deus, que estava operando sinais e maravilhas. Elas estavam preocupadas com o contexto da família da qual ele pertenceu, elas estavam incomodadas porque ouviram crescer, mas ao verem Jesus agindo, manifestando e anunciando o reino de Deus, elas ficaram ofendidas. Nós precisamos, queridos, ver que esse mesmo Jesus Cristo, as pessoas ficaram ofendidas, ele continua agindo na igreja através de cada um dos irmãos. Está me entendendo? Diz amém. Nós precisamos, queridos, ser aqueles que permitem os milagres acontecerem, onde, como e quando Jesus achar adequado. Mesmo nesse ambiente de incredulidade, Jesus agiu. Olhamos para outros textos sobre os milagres de Jesus, ele vai ficar admirado com a fé que as pessoas tinham. A exemplo de um centurião, que ao chegar para Jesus e dizer: meu servo está sofrendo lá em casa, enfermo, Jesus diz: vamos até lá. E ele olha para Jesus e diz: basta uma palavra e o meu servo será curado. E aquele homem foi curado, e o centurião disse, Jesus olha para ele e fala: jamais vi tamanha fé. Queridos, nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor quer fazer na nossa história, na nossa caminhada. Basta uma palavra do Senhor, basta a direção do Senhor na nossa vida, na nossa caminhada. Nós precisamos ser os agentes de milagres, aqueles que permitem que o milagre venha acontecer, onde, quando e como ele achar que deve ser. Eu quero afirmar algumas coisas para você. Saiba quem Jesus Cristo é na sua vida. Saiba que Ele é o Filho de Deus. Saiba que Ele é o Salvador. E acima de tudo, saiba que Ele é Senhor de tudo, de todos. Saiba o que Ele pode fazer. Primeiro, como nós vamos ver na vida de Zaqueu, ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Através da presença de Jesus na casa daquele homem, que era odiado pela população, onde a população estava dizendo: ele nem sabe na casa de quem é que ele entrou, é a casa de um pecador. E Jesus sabia o que havia no coração de cada um deles. Ele veio salvar e buscar aquele que havia se perdido. Eu sou um deles.
Uma terceira observação que esse texto traz para nós, queridos, sobre os milagres de Jesus, sobre vencer a incredulidade na nossa vida, na nossa caminhada, no contexto que cada um de nós esteja inseridos. Os milagres, eles não acontecem onde Jesus não é honrado. E quando eu estou falando onde ele não é honrado, eu não estou falando de estrutura física, de uma casa, de um pequeno grupo, de um ambiente de célula, seja o que for. Eu estou falando do nosso coração, do nosso eu. A Bíblia diz que aquele que entrega a sua vida ao Senhor é selado com o Espírito Santo da promessa. A Bíblia vai chamar esses então de tabernáculo do Espírito Santo, de casa de Deus. Jesus, ele é honrado na sua vida. Os milagres não acontecem onde Jesus Cristo não é honrado. Marcos 6,4 diz: e Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Jesus lamentou sobre a incredulidade daquele povo. Havia dúvida no coração deles. O milagre que lhes compete a Deus, e cabe a nós honrá-lo onde quer que seja. Já aquelas pessoas ali vendo o agir de Deus através da pessoa de Jesus Cristo, dizendo: jamais vimos tal coisa acontecer através de um homem de 30 anos que nós vimos crescer. A incredulidade, algumas vezes, na nossa vida se disfarça da falta de honra, a falta de respeito, e onde ele não é honrado, queridos irmãos, o impossível deixa de acontecer. Onde e como isso ocorre nos dias da nossa vida? Observe algumas situações para ver se encaixa com você. Onde nós reclamamos mais do que adoramos. Você é desse que mais reclama do que clama, do que adora, do que celebra aquilo que Deus pode fazer por você e já está fazendo algumas vezes através de você. Há momentos em que nós só reclamamos de tudo, de todas as coisas, nada está bom. Onde ocorre algumas vezes dentro do contexto da igreja, dentro do contexto do pequeno grupo, dentro do nosso lar, quando nós oramos já duvidando de que Deus pode fazer, Deus pode suprir, Deus pode restaurar, Deus pode transformar, onde a nossa dúvida já vai em primeiro lugar. A falta de honra algumas vezes é revelada, muitas vezes na ingratidão. Você é daquele que é ingrato, que não testemunha nada daquilo que Deus tem feito na sua vida, onde você, algumas vezes no momento do pequeno grupo, ou num período de oração, tem algum motivo para agradecer? Pensa, coça a cabeça, sai fumaça, não tem nada para agradecer, nem pelo café da manhã que tomou. A falta de honra é revelada muitas vezes na ingratidão, ou quando atraímos para nós ou para outros a glória que deveria ser revertida à pessoa de Jesus Cristo. Como é que a gente faz isso? Não, eu consegui esse trabalho por muito esforço. Até onde eu cheguei foi por esforço próprio. Mas em nenhum momento sequer agradeceu a Deus que deu sabedoria, inteligência, capacitação, ou proporcionou algo para cada um de nós para que pudesse chegar na posição, no status em que chegou. Algumas vezes agimos assim, e o agir de Deus, os milagres de Deus não alcançam o nosso lar. A honra, a falta de honra é revelada, ou os milagres não acontecem onde Jesus Cristo não é honrado, assim como nesse ambiente de incredulidade, de dúvida, de zombaria pela pessoa dele, onde eles ficaram escandalizados, onde Deus não é glorificado, queridos, os milagres não acontecem, onde não há propósito de Deus, os milagres não acontecem. Se for para que eu seja glorificado, você seja glorificado, seja para que o nome da igreja seja glorificado, não. O propósito sempre tem que glorificar o nome do Senhor, tem que haver propósito, tem que ter um objetivo final, onde o reino de Deus não é anunciado, onde há falta de fé. E eu pergunto, é assim contigo na sua caminhada? E aqui eu quero partir para a conclusão dessa reflexão, queridos irmãos. O que fazer para mudar essa realidade que talvez
eu esteja vivendo, eu esteja declarando, eu seja uma pessoa negativa, não uma pessoa positiva, mas uma pessoa de fé que eu devo ser? Como é, o que eu devo fazer, praticar, declarar, vivenciar, experimentar, desfrutar de Deus na minha vida e experimentar o agir de Deus, onde eu e a minha família estivermos inseridos, porque com toda certeza, você quer que o sobrenatural de Deus alcance o seu lar. Amém? Nós queremos isso, irmãos. Então eu quero tentar trazer algumas respostas para você aqui. Primeira coisa, agradeça a Deus pelo pouco que você vê, pelo mínimo que você vê, pelo café da manhã, pelo almoço, pela roupa que você veste, o carro que você tem, a família que você tem. Agradeça a Jesus pelo pouco que você vê. Mesmo num ambiente de incredulidade, Jesus ainda operou milagres. Mesmo tantas pessoas zombando, tantas pessoas indagando sobre de quem ele era filho, de quem ele era irmão, ou a função profissional que Jesus exercia, ainda assim, nesse ambiente de incredulidade, Jesus colocou a mão sobre algumas pessoas e as curou. Agradeça a Deus pelo pouco que se vê e você vai continuar vendo o agir de Deus na sua vida. Ouça o que Jesus quer falar com você. O texto diz que Jesus ensinava a eles, e alguns ou muitos que estavam ali ficaram maravilhados. Isso ocorre conosco através das Escrituras. Queridos, alimente a sua vida com fé, alimente a sua família com a palavra de Deus, alimente a sua história com aquilo que Deus pode fazer, com aquilo que a Escritura declara que Ele é. Conheça de forma mais profunda a vida de Jesus, não teologicamente apenas, mas vivencialmente. Quando nós iniciamos os discipulados com os pastores fazendo, como o pastor Denis faz comigo, entre nós conversamos, e alguns irmãos que estão começando a fazer comigo, eu quero que você reflita sobre alguns textos dessa caminhada. Da mesma forma que é feito comigo, eu tento trabalhar com as pessoas aqui em disciplinaria. Eu quero que você reflita sobre o texto, você faça a sua devocional sem preparar sermão em cima dos textos que você vai ler. O que isso quer dizer? Porque você parar por pontos, eu vou ver no dicionário bíblico o que isso quer dizer. Eu quero trazer quais são as práticas para a igreja ou para a vida dos irmãos. Só que a devocional é para mim, que Deus quer falar comigo. Então, dentro do texto que você for meditar, querido irmão, o que é que Deus quer falar com você? Porque é exatamente isso que é viver a forma mais íntima ou específica daquilo que Deus quer trabalhar com você. O que Ele quer falar com você, o que Ele quer tratar com você. Conheça de forma mais profunda a vida de Jesus. Quem é Jesus para você? Eu faço a pergunta para você, refletir nesse momento, talvez você esteja em seu coração dizendo: Jesus é tudo para mim. Conheça a sua história, porque quando você vai conhecer Jesus de forma mais profunda, a sua história, você vai ver que não deu início a sua história aqui na terra, e sim no céu. Ele é eterno. O Evangelho de João vai dizer isso. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele viveu entre nós. O que era já existia. Ele é eterno. Se eles entendessem isso, talvez o coração deles encontrasse um lugar para um pouco de fé. E assim, algumas vezes nós, queridos irmãos, não conhecemos de forma mais profunda Jesus. Por isso não entendemos, não declaramos que Ele pode fazer as coisas acontecer em nós, através de nós e para nós, para a minha casa, para a minha família, para a minha cidade, para a minha nação. Queridos, a outra questão ou resposta, chame a atenção de Jesus pela proporção da sua fé. Existe fé pequena, fé grande? Pesquisa gospel. Quem crê que existe fé pequena, grande, levanta a mão. Jesus mesmo declarou: se a vossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão transportar um monte de um lugar para o outro. Não que é para a gente exercer a fé falando que o monte sai de um lugar para o outro sem propósito. Mas ela é crescente, a gente vai ver
a palavra do Senhor, falando de fé crescente. Chame a atenção de Jesus pela proporção de sua fé e experimente os seus milagres na sua vida, na sua história, na sua família, nos seus projetos, queridos irmãos. Quinta questão, ou quinta resposta: vença a incredulidade através do poder do Espírito Santo. Ele é o Consolador, Paracletos, aquele que anda do nosso lado, é o Consolador, é o ajudador, é Ele que nos dá o direcionamento, é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Vai ler a Bíblia e diz: Espírito Santo, me ajuda nesse texto. O que o Evangelho de João, capítulo 3, quer dizer para mim? O que o Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, quer dizer? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não entendo. Me explica que caminho é esse, que verdade é essa, que vida é essa que Ele tem para mim. Vença a incredulidade, queridos irmãos, através do poder do Espírito Santo, pois é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Novamente aqui, para encerrar, Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu destaquei algumas palavras desse versículo. A primeira delas, agradar-lhe. A nossa vida agrada o coração de Deus. O que eu falo, o que eu vejo, o que eu ouço, a minha forma de viver tem agradado o coração de Deus. A outra palavra, aproxima. O quão perto, o quão distante eu estou de Deus. Porque o texto diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É necessário crer, se aproximar, agradar. A outra frase, Ele é galardoador. Galardão é recompensa. Ele honra, Ele concede, Ele abençoa. E aí o texto encerra dizendo: quem? Aqueles que o buscam. Queridos, você não está aqui por acaso. Alguns estão em viagem, outros não puderam vir, outros talvez não quiseram vir, mas você está aqui. E eu prefiro crer que você está aqui porque você exerce a fé de que Deus pode fazer o impossível acontecer, e você quer agradar o coração de Deus, que você quer se aproximar de Deus, porque você sabe que Ele recompensa, Ele abençoa, Ele sustenta, Ele fortalece, Ele livra todo aquele que o busca. Quero chamar o ministério de louvor já, e eu quero declarar algumas coisas para você viver a cada dia, independente da circunstância, com milagre ou sem visualmente contemplar algum milagre na sua vida. Agrade a Deus com a sua fé. Deus que é pequenininho, comece a alimentá-la com a palavra de Deus, com aquilo que Ele pode, com aquilo que Ele já está fazendo. Agrade a Deus com a sua fé. Agrade a Deus com a sua vida. Quando as pessoas olharem para cada um de nós, elas possam ver Jesus, e não mais o Luiz, o pastor Luiz. O título para Deus menos importa. Agrade a Deus com a sua gratidão. A gratidão é algo que nós precisamos praticar diariamente, constantemente, todo dia, toda hora, sem parar. Obrigado, Senhor, pela noite de descanso que eu tive, porque muitos não têm uma cama para passar uma noite como eu passei. Muitos não têm uma cobertura para, num dia de chuva, num dia de frio, poder levantar pela manhã e tomar um café. Obrigado pelo café. Obrigado pelo emprego que o Senhor me concedeu. Obrigado pela família que o Senhor me concedeu. Obrigado pelo carro que eu tenho. Obrigado pela igreja a qual eu estou servindo. Obrigado pela cidade a qual o Senhor me colocou, me designou, me encaminhou. Agrade a Deus, queridos irmãos, com a sua gratidão constantemente. Agrade a Deus com aquilo que você fala. Agrade a Deus com aquilo que você ouve. Agrade a Deus com aquilo que você vê. Pois Deus
Ele recompensa aqueles que lhe buscam, e que assim seja sobre a sua vida. Amém? Se coloque de pé. Nós vamos declarar que grandes coisas estão por vir. Ao declarar isso, você vai não apontar para a cidade, para a igreja, mas vai apontar para você: grandes coisas estão por vir neste lugar. Este lugar sou eu, a minha vida, a minha história, a minha família, meus projetos. Meu Deus, desse povo, e você está aqui nessa noite para a honra e glória do nome dele. Ele é a esperança, Ele é a paz, talvez para você nessa noite que está cansado, abatido, aflito. Declare com fé. Ele é o rei desse povo, é o Senhor da nação. Declare: tu és Senhor. Leva a luz desse povo, a esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és. Queridos, feche teus olhos. Aí onde você está, ore, declarando com fé: eu creio nos milagres do Senhor. Eu não sou incrédulo, eu deposito a minha confiança em Jesus, o autor e consumador da minha fé. Eu deposito diante dos pés da cruz a minha família, os meus projetos, minhas vontades, a minha história, o que tenho, o que sou, o que planejo, porque ninguém é como o Senhor. O apóstolo Pedro declarou isso porque ele viu Jesus. As pessoas estavam abandonando, correndo para outros lugares, e Jesus pergunta: e vocês também vão me abandonar? Pedro responde dizendo o seguinte: para onde iremos, pois? Se somente o Senhor é quem tem as palavras de vida eterna. Querido, querida, em nome de Jesus, assim como Josué declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declare essa verdade. Declare: meus filhos, meus projetos, meus negócios, eu quero me aproximar, eu quero ter mais intimidade, eu quero exercer a fé do Senhor e através do Senhor contemplar os sinais e maravilhas. Quero ver Ele multiplicando, Ele restaurando, Ele ressuscitando, Ele fortalecendo, Ele livrando, Ele provendo.
Pai querido, em nome de Jesus, teu Filho, o qual nós anunciamos nessa noite, toda incredulidade caia por terra, que a vontade do Senhor, que é boa, é perfeita e é agradável, trate quem somos, como estamos e acima de tudo para onde iremos. O apóstolo Pedro entendeu isso. Somente o Senhor que tem as palavras de vida eterna, então visita cada lar. Que não encontre na nossa caminhada incredulidade. Que a nossa fé ela seja crescente ao ponto, Pai, do Senhor olhar e falar: jamais vi fé como essa nesse lugar. Não que ele fique abismado dizendo, ou ele fique assustado com a incredulidade que ele encontra naquele ambiente. Mas mesmo na nossa proporção de fé, eu sei que o Senhor faz o impossível acontecer. Trabalha em histórias, famílias, negócios, na tua igreja. Nós clamamos pela nossa cidade, Deus. Pela liderança dessa cidade, que o Senhor visite. Que eles venham trabalhar pró ao município e não para si próprios. Para aproveitar em benefício daquilo que o povo tem colocado como impostos. Clamamos pelo nosso estado, nossa nação. Clamamos pelo mundo, Pai, pelo sofrimento que temos visto em relação à guerra, em relação à fome e tantas outras questões. Nós cremos num Deus que muda histórias de todo lugar onde a palavra dele chegar. Que o nosso coração seja esse lugar em primeiro lugar. Tenhamos a vida, a história, a mente e o coração transformados. Visita casais, famílias aqui nessa noite. O Senhor conhece cada contexto, cada história, cada família, cada empreendimento. E colocamos diante do Senhor que a semana, a história e os dias deles sejam transformados para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todo o seu povo espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Que a sua semana seja cheia da presença de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não saia daqui, querido e querida, sem abençoar uma pessoa, desejando a ela uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém?